Esse cara existe, esse cara sou eu. Um cara que foi abraçado. Toda vez que eu vejo, eu me emociono, porque só eu sei que eu passei e passo todo dia da minha vida com vocês. Recomeçar não é qualquer um. Recomeçar é você falar assim: eu orgulho da história. Eu não tenho mais jeito. O mundo me rejeita, mas me aceita. Eu quero viver o que o Senhor tem na minha vida. Foi quando você viu esse vídeo aqui. Eu tinha tudo isso. Fama, famosos, mas tinha um vazio de existência que faltava alguma coisa. E hoje você vai aprender que o tema de hoje é: Deus recalculou a rota não para acelerar, mas para alinhar o destino na sua vida. Às vezes você... O que é Deus na sua vida? É você estar dirigindo o carro e você tem um controle do seu lado. Você tem o poder do volante nas mãos, mas a direção é do seu piloto. O Senhor lhe dá o livre-arbítrio para você. Ele fala: vai para a direita, vai para a esquerda. Você faz só o que você quiser. Mas quando você tem um piloto chamado Deus do teu lado, você é mais que vencedor. Deus não trabalha com aceleração. Deus trabalha com direção. Deus não trabalha com atropelo. Deus trabalha com propósito. Talvez você chegou aqui, viu o meu testemunho, é a primeira vez que eu falo um testemunho da igreja. Deus falou: prepara algumas pessoas que vão estar na igreja e vão entender o que é ser fiel a Deus. E eu estava, essa semana agora, meu nome estava rodando em alguns estados da fora. Quem é esse? Quem é esse pastor que surgiu do nada? Quem é esse pastor que tem 39 anos e Deus usa a cura, Deus usa o milagre, Deus usa a prosperidade? Quem é ele? Só filho dele. Só aquele que não é o simples. Só aquele que faço o que ele tem. Quem viu o testemunho da Micaela? Micaela, ela é uma ovelha minha, mentorada minha e minha sócia. Quando eu entrei no carro dela, há 6 meses atrás, no Brasil, eu entrei no carro dela, a gente entrou numa reunião, eu falei assim: dá tchau pro seu carro. Ela: já comprei 3 meses esse carro, pastor. Esse carro não é seu. Deus vai te dar um carro preto, com uma maneira chique. Em poucos meses você vai contar testemunho. E sábado, ela foi na concessionária, um carro preto, uma Mercedes, como eu falei para ela. E por que eu estou falando isso? Não é para agradecer, porque Deus ele usa aquele que paga preço. Deus usa aquele que tem dificuldade. Então nessa noite você vai aprender, empresário, líderes, empreendedores, quando você parar de se apegar às coisas que passaram, tua vida vai crescer, vai prosperar, vai viver. Abre a Bíblia para a gente começar a palavra Isaías 43, 18 e 19. Vamos falar sobre o passado. Tem gente que no passado anda do lado, não para, né? Glória a Deus, vai ser aqui hoje, em nome de Jesus. Isaías 43, 18 e 19. Acharam? Glória a Deus. A minha linguagem é livre, talvez vocês são um pouco diferentes, mas eu também sou livre. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Você não a reconhece, até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho nos erros. Ouça isso aqui e anota: Deus não tem pressa de nada, Ele tem direção de tudo. Não é sobre o tempo, é sobre direção. Com Deus, a direção vem antes da velocidade. Tem muita gente correndo atrás do tempo. Tem muita gente perdida. E aí, Deus, Ele está te dando uma direção. O problema não é para onde você vai, o problema é onde você está hoje. Você sabe onde você está hoje? Você está no centro da vontade de Deus. Você está vivendo o que Deus tem para a sua vida. Porque você fala assim: pastor, mas eu preciso prosperar. A prosperidade não é dinheiro. A prosperidade é espiritual.
testifico aquilo que acontece na vida espiritualmente. Todo mundo quer saber a tua vida que está aqui. Todo mundo quer saber a vida do empresário, da empresária. Mas o que você vai fazer? Nem tudo que você conquista é para ser postado, celebrado em público. Quando Jesus fez o milagre do cego Bartimeu, Bethsaida, ele mandou eles falar: não, toca, eu fiz o milagre. Não fale com ninguém, porque ele sabia que a glória dele iria alcançar vidas. Se Jesus tinha o poder de curar, de ressuscitar, ele era o que? Humilde. Quando você começa a ter um recomeço verdadeiro com Deus, o que vai diferenciar o homem de Deus e uma mulher de Deus é a humildade. Você não se engrandece por nada. Você não enche o teu ego por nada. Aí as pessoas falam assim: pastor, como é que você tem uma celebridade, Deus chorou no programa de TV, você está honrando, você está na forma de você saber? Não. Foi ele que me enviou. E eu jamais vou deixar o ego, a prepotência e a vaidade tomar conta do coração. Sabe qual oração que eu vou para o monte que eu falo? Senhor, nunca me deixe corromper por elogio nem por dinheiro. Porque eu sei da onde o Senhor tirou. E eu não volto mais para lá. Seja no vídeo, né? E aí eu mostrei hoje, eu fui cortar o cabelo, um abençoado lá. Ele veio e falou assim: você está com saudade dessa época? Está arrependido. Por quê? Ele não conhece Jesus. Aí eu falei: aqui você acha uma felicidade, né? Mas aqui hoje um vazio que hoje eu não tenho mais. Não é mulher, não é drogas, não é cachaça, não é carne cortada, não é viagem. O que preenche a nossa vida é o Espírito Santo. Então, recomeçar com Deus não é repetir as estratégias antigas. Ou seja, é você fazer uma nova oração, é um novo clamor, é uma nova direção. O Senhor diz em Mateus 6, 7, 8, que você não precisa repetir, você não precisa falar a mesma coisa. Primeiro que quando você olha para ela, parece que Deus tem problema. Será que ele não está entendendo o que eu quero? Ele sabe. Só que enquanto você orar aquilo que ainda não aconteceu, é porque aquilo ali não é Deus para a tua vida. E a resposta não chegou porque ainda não é o tempo de você receber a resposta. Então, Deus, ele vai responder todas as orações? Não. E agora eu vou a mente, né? Nem todas as orações ela vai responder. Por quê? Porque tem oração em Tiago 4,3 vai dizer o quê? Não recebeis porque pedistes mal. Você está pedindo algo para a tua carne. Será que é prioridade de Deus te dar uma mansão agora? Será que é prioridade de Deus te dar uma coisa milionária? E se você, com a vida que você está hoje, está tudo desarrumado, precisa liberar perdão, precisa arrumar as providências, porque Deus lhe ajuda sim aquele que não tem nenhuma pendência aqui na terra. Mas a gente sempre vai ter pendência, sim, mas entrega para o Senhor, porque a tua saída é só eu, não tem outra pessoa. Então Deus não use o segredo forte, Deus não use o que você insiste em controlar. Ele nunca vai ungir aquilo que você guarda. Talvez você exista algo que não é favorável. Talvez você trabalhe numa empresa que está tentando algo que não frutifica. E aqui, no versículo 43, eu digo: esqueça o que se foi no final passado. O passado só serve para uma coisa: gerar um testemunho na sua vida. E você saber para onde Deus te tirou, para lá você não volta. E o que o passado vai fazer na tua vida? Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai ter essa nova criatura em Cristo. E aquela pessoa que conhecia o carro de Cristo lá atrás vai ter que conhecer você de novo, porque você é nova criatura em Cristo. Amém? O primeiro princípio do recomeço é: todo recomeço exige rompimento. Vai ter uma ruptura. Porque se eu sempre vou para cá, eu já estou acostumado para a direita. Aí Deus fala assim: agora você vai andar para a trás.
Então o Senhor está dizendo para você que Lucas 9:62, 9:62, versículo é: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Se eu estou fazendo a obra de Deus, se eu estou clamando, se eu estou orando por vocês, para que eu vou ficar com saudade do passado? E o que o inimigo faz? Celebra fulano de tal, porque lá no passado você não tinha luta, você não tinha guerra, você não tinha nada. Por quê? Se a gente for na Bíblia, a Bíblia voltou. A Bíblia diz que tem a porta estreita e a larga. A porta estreita é o quê? Poucos passarão por ela. Por quê? Porque a porta estreita requer o quê? Renúncia, santidade, entrega. E a porta larga? Perdição. Não precisa renunciar. Por isso que o inimigo ele vai sempre trazer o quê? O teu passado e colocar no teu presente. Você não precisa renunciar comigo. Você tem tudo. Está repetido. Nunca sinta saudade do teu passado. Teu passado está perdoado. Você vai usar o teu passado para ganhar almas para Jesus. Porque o inimigo usa a nossa fraqueza para a gente retroceder no passado. Deus usa a nossa fraqueza para gerar o nosso testemunho, para honrar o nome dele, não honrar o meu nome. Porque se não fosse Deus, nem que não estaria. E naquele momento que você viu o vídeo, se eu morresse, eu sabia qual era o vídeo. Eu não tinha conhecimento. Então você está aqui, reflexão para a tua vida. Você não consegue construir o futuro enquanto insiste em consultar a nação. Anotou? Você não consegue construir o futuro enquanto insiste em consultar o passado. Porque empresas não quebram apenas pelo mercado, mas por apego à idolatria. Então, anote. O que eu ainda estou carregando que Deus já mandou eu deixar? Pergunta para você. O que você está carregando com um tempo novo, um tempo de mudança que Deus falou, acabou o tempo, não é mais para a tua vida. Esse ciclo se encerra em 2025. Tem gente indo para 2026 com bagagem de 2020. Toda mochila cheia de coisa não resolvida e achando que 2026 não dá. Deus não quer que o calendário mude, Deus quer que você mude. O calendário não dá, mas é uma atitude. Não precisa mudar. Se o Carlos Vinícius não mudar, você não estaria aqui com vocês hoje. Alguém foi impactado com o testemunho? Imaginar o quanto a vida do mundo é assim toda? Mas eu decidi, eu não quero mais isso para minha vida. E eu estou aqui. Então, quais decisões que você quer? Oi, aleluia. Que decisões você continua adiando por medo de tomar? O que você está enxergando que tem que resolver agora? O que você está. Sabe o que acontece? Os problemas eles vão vir para tudo. Como é que é a vida cristã? Passei por um problema muito, saí de um minuto. Aí quando sai de novo, ele tem tsunami. Aí tu vai passar por ele. Só que quando vem um problema, Deus ele prepara, te capacita e vem a vitória. Então, quando você passa por um nível espiritual muito difícil, Deus te dá o teu destaque. Só que logo em seguida vem um problema muito maior do que aquele que você passou. Sabe por quê? Porque Deus, antes de te dar, Ele vai te capacitar. Antes de te levantar e te soprar o teu nome, Ele vai ver se o teu nome, mesmo que ser soprado, é fiel quando ninguém está vendo. É fiel quando não tem uma pessoa na igreja. É fiel quando você está orando sozinho. É fiel quando você está orando aqui. Tem duas pessoas no culto, mas eu não faço por pessoas. Eu faço para Deus. Quem aqui viu quantas e quantas vezes eu pregava para duas pessoas, para uma pessoa? Isso não é demérito, sabe? Isso é o tratar de Deus com o meu coração. Porque é fácil pregar para a igreja lotada. Mas enquanto só tem uma pessoa que precisa ouvir a palavra para não se suicidar lá fora, que precisa aceitar Jesus, porque Deus não quer igreja cheia, Deus quer pessoas tocadas, transformadas e
Porque pregar o Evangelho, que é pregado o Evangelho raso, as igrejas não cheias. Agora, prega sobre pecado, como eu tenho pregado aqui para vocês. Prega sobre mudança, sobre transformação. É difícil. Então, como é que você vai mudar? Você vai identificar as pessoas que estão do teu lado, hábitos e pessoas que não estão no mesmo nível que você espiritualmente. Você vai ter que dizer tchau. Teletando, é hora de dar tchau. E vai de novo ciclo. Você está amarrado no ciclo? Alguém paga as contas? Não, porque o teu pai é dono da prata. É Deus que faz sobre a tua vida. Não é ninguém. Eu postei semana ontem que Deus, Ele é o maior marqueteiro que tem na terra. Porque você não precisa pagar para culpado, você não precisa de network, você não precisa sair na formas. Ele sopra o teu nome quando você é fiel no secreto, quando ninguém está vendo. Mas como assim? Como é que conheceu Ele? Eu tenho um sócio que não dorme, eu tenho um sócio que me envia clientes, envia anjos, envia pessoas. As pessoas falam assim: pastor, mas como é que acontece? Tem vida no altar? Tem jejum todo dia? Tem oração toda hora? Não vai receber. Aleluia? Então anote aí. Você vai escrever no papel 3 coisas que você precisa finalizar nesse ano, agora, de 2025. 3. Outra tarefa: 3 atitudes que precisam ser abandonadas. O que é? Murmuração. Não aguento mais. Pastor, vou morrer. Reclamação. Entrega para Deus. Porque você vai entregar para Deus tudo o que te paralisa. Reclamação, murmuração, falar mal de alguém. Tudo que você fizer que denigre a imagem do Senhor na tua vida, você vai anotar. E você vai rasgar esse papel e vai falar assim: estou sendo libertador de todos os sentimentos que me aprisionaram. Medo, ansiedade, angústia, todo o espírito da derrota, do fracasso. Você vai fazer uma lista inteira do que é para a tua vida. Porque quantas vezes você está animadona para ir para o trabalho, aí você encontra uma abençoada, cara, tu fica até com febre, porque a pessoa só reclama, não é isso? Tu fala: bom dia, cara, Deus abençoe a tua vida. Só para você, né, Carol? Que isso? Levanta essa cabeça. O que a pessoa tem a ver com a tua vida? Nada. E os problemas, eles vão continuar. Se eu reclamar, a minha conta vai ser paga? Se eu murmurar, a minha conta vai ser paga? Não. O que você vai fazer? Eu vou orar e vou entregar para mim, pessoal. Senhor, entra na minha conta. Eu sei que vai entrar $1 milhão na minha conta, porque eu estou jejuando, eu estou orando, eu sei que as tendências vão ser pagas, eu sei que tudo aquilo que está confuso é para glorificar o teu nome, é para crescer o teu nome. Eu sei que tudo isso é passageiro. Eu não vou me apegar no estado atual, porque a minha promessa já está pronta. Eu que não estou pronto, porque Deus está curando, está tratando, está tirando da vaidade, a soberba, a prepotência. Porque não tem como ter sua própria nome se o teu ego já está inflado. Você acha que Deus quer te honrar para te perder? Não. Ele quer te honrar para você permanecer. Como é que você permanece? Como é que você permanece? Jejuando todo dia, orando todo dia. Eu sei que tem dia que eu 10 horas da manhã, eu olho no grupo. O povo só o sangue de Jeová, profeta. Bom dia, pastor. Agora te acordar. Tem dia que eu não quero orar. Eu preciso de oração. Mas Deus fala: você é o líder, você é o exemplo. Me entrega o teu melhor. Eu entrego quando eu oro, é vida, melhor. Aquela aflição é opressão espiritual. Amém? Então, recomeçar com Deus é sair do controle para entrar no propósito. Segundo princípio: recomeçar é ouvir uma nova direção. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie o quê? Em seu próprio entendimento. Muitas pessoas querem fazer coisas sem consultar a Deus, querem entrar em uma aliança sem perguntar a Deus, querem fazer uma sociedade sem perguntar a Deus. O que vai acontecer?
Então, muito cuidado quando você conhecer alguém que Deus fala assim, faça uma aliança, mesmo que Deus fale, ora para Deus testificar o teu espírito, porque Satanás sabe do que você precisa, mas Deus conhece o teu coração. Satanás envia um prato mais rápido, porque sabe que você precisa de dinheiro, mas Deus está falando, não deve ter então enviar para ele essa bênção, não. Aí Satanás envia um prato que você acha que é Deus, e aí você fala assim, Satanás é sujo, né? Me enviou um laço. Não, é você que tomou. É você que não tomou. Toda decisão difícil que eu tenho que tomar, sabe o que eu faço? Eu jejuo 24 horas, só na água. Que é isso, pastor? Eu não quero errar. Se vocês têm tempo para errar, eu não quero errar. Eu quero estar debaixo da ordenança do Senhor. Então, você vai notar aí. A decisão que você precisa tomar, ela nasceu de oração ou nasceu da emoção? A decisão que você tomar, você orou? Não. Eu simplesmente foi emocional, pastor. Não é de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra é racional. Racionalidade. Não tem que ter emoção, porque senão você vai se frustrar. O coração do homem é o quê? Enganoso. Aí você vai lá, Jeremias 30:17, 5. Maldito é o homem que confia em outro homem. Então você tem que confiar no homem, sim, desde que Deus testifique. É de Deus, é mulher de Deus, é homem de Deus. Porque nem todo mundo que entrou na tua vida hoje vai permanecer depois. Às vezes a pessoa chegou até você para Deus dar um refrigério, um escape. Só que Deus já falou, se encerrou. Estou vivendo um novo anjo da tua vida. Amém? Outra coisa que ninguém faz. Estou pedindo direção apenas confirmação. Forte isso aqui eu fiz antes de vir para cá, porque os bolos de casa, né? Quantas vezes eu falo assim, Deus, confirma para mim, mas a direção dele não vai errar. E a terceira coisa é, Deus está no centro ou é apenas a inauguração de alguma coisa? Ou é apenas o teu ego inflado? Se Deus não está no centro do negócio, do relacionamento, da tua vida com Deus, uma aliança de sociedade, seja uma nova empresa, um novo negócio, se Deus não é teu sócio, Ele não está no centro, não é de Deus, sai fora. Como é que você vai saber se é de Deus? Orando. Pastor, é difícil orar. Você não está vivendo com Deus. Qual é a plataforma de acesso a Deus? Oração. Só que a oração sem atitude, essa vida não anda. Não adianta eu ir para o monte, jejuar, orar, clamar, abrir a igreja aqui, o povo todo receber. E aí Deus fala assim, agora eu quero a tua fé ativa. Dá um passo sem o chão. Porque a oração ela tem uma ação em seguida. Só que tem coisas que Deus não vai te pegar pelo braço. Deus falou para Davi matar? Não. Ele se defendeu. Tem coisas que Deus não vai falar para você. É no ato da ação que você vai ter a revelação de Deus para a tua vida. Quantas vezes Deus fala para você não fazer isso, não seguir isso, sabe o que você faz? Tá bom, pastor, eu vou lá que é de Deus. E aí, o cliente que você fecha errado, só o sangue de Jeová gera um problema, porque o não, ele é positivo na tua vida, sabe disso? Que o não, você evita problemas, o não, você edifica a tua vida com Deus. Porque quando eu falo não para alguma coisa, eu estou falando sim para Deus, aquilo não é para mim, eu não posso entrar, não é de Deus, eu não quero. E por que as pessoas têm dificuldade de dizer não? Porque quer agradar a todo mundo. Esquece de agradar a Deus. Porque quando você agrada a todo mundo, você está desagradando a Deus. Tiago 4,4 diz o que, pastor? Aquele que é amigo de todo mundo se faz inimigo de Deus. Então o recomeço é: eu não posso mais viver no passado, eu não posso viver com as amizades. Mas pastor, a Bíblia diz que tudo é lícito. Mas tem tudo e edifica a tua vida? Não vai. Pastor, mas eu estou preparado, eu estou no óleo. Vier uma cerveja do teu passado ali na hora, o óleo cai tudo por
isso aqui? Não é sobre faturar mais, é sobre frutificar melhor. Com Deus, cara, o lucro, ele é consequência, ele não é o principal. E o que é frutificar? É você ter paz, é você chegar em casa com consciência tranquila. Senhor, meu dia foi bom, fechei cliente, tive problema porque clientes me falaram, faltaram de respeito sobre a minha pessoa, mas você está bem, cara. Quando você tem paz, você tem tudo. Agora, se você faz algo voltado como final em dinheiro, você vai se frustrar. Se você montar uma empresa, e é uma empresa agora, e o princípio da empresa é ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Porque quando você cria um negócio, quando você cria uma empresa, o principal é: que vida eu vou transformar? Quem são as pessoas que vão estar comigo lado a lado, caminhando no mesmo sonho, no mesmo projeto? Porque quando você está caminhando com um propósito, Deus envia o quê? Cliente, Deus envia pessoas, Deus envia uma pessoa que a gente conhece. Vou fechar contigo, Kézia. Você tem uma fazenda de 300 milhões? Eu tenho. Porque Deus é esse Deus que surpreende a gente. Mas como é que ele quer que ele surpreenda se você não tem pecado? Como é que você quer que ele faça o melhor para você se você não ora? Como é que você quer que ele te entregue o melhor da terra se você não ora nem a oração de hoje? 3 minutos. Não tem. Ai, pastor, tá muito difícil. Difícil é você estar na rua passando fome, é não ter casa, é não ter alimentação, é não ter a presença de Deus. Isso é difícil. É muito melhor eu estar dentro de um processo, dentro de uma prova, passando necessidade, mas com a presença de Deus do meu lado, do que eu estar fora do deserto, fora do processo, sem a presença do Senhor. Quantas pessoas que estavam aqui na igreja, hoje todo mundo não consegue voltar para Jesus? Sabe por quê? Não é fácil. E as igrejas hoje, ninguém quer saber de ninguém, não. Depois eu volto. As igrejas, ninguém cuida de ninguém, não, profeta. Você está passando prova? Sabe o que acontece nas igrejas? Hoje, o pessoal que está olhando aqui, depois vocês podem. A igreja é o seguinte: se vê um grande empresário nas igrejas hoje, ele fala assim: pô, estou passando mal, estou me sentindo zonzo. Não, eu vou entrar na tua batalha. O pastor, dia a dia, não, os pastores hoje, da geração nova. Eu vou entrar na tua guerra. Onde é que você mora? Eu vou morar no Senhor. Porque eu moro no condomínio de casas, tenho um carro importado. Aí vem um irmãozinho aqui, ó, na prova da prova, passando dificuldades ainda comigo, obreiro. Pastor, não estou conseguindo dormir. Não estou conseguindo dormir. Vai orar, sai da parte espiritual. Mentira? Ou é verdade? Quando tem dinheiro, eu vou entrar na tua guerra. Quando não tem dinheiro, é na parte espiritual. Sim. E aí eu pergunto para você: será que Jesus é assim? Será que Jesus veio de oração? Se Jesus voltasse agora, qual lugar que ele veio? No Chico, Cracolândia. Porque ele não quer o holofote, ele quer salvar vidas. As igrejas hoje querem o quê? Público. Não querem almas. Elas querem o quê? Palco. Porque palco é oratório, público é entrega. Todo mundo quer estar em igreja lotada. Para quê? Igreja lotada não dá salvação. Eu pregar lá nos Gideões, zero pretensão de pregar lá. Eu prefiro pregar no público na rua. Eu prefiro pregar em lugares que ninguém está vivendo. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor é a gente atingir aonde ninguém vai. Aí você fala assim: pô, eu não tenho que soprar pastoral na igreja grande. Vai no hospital, tem um monte de culto lá nos hospitais. Quem tem? Quem não tem relevância. Para o homem, para Deus, é o melhor evangelismo. Você está vendo que a motivação é errada? Quantas pessoas que se aproximaram de mim, porque viram a igreja falar comigo, falaram assim: pastor, eu posso voltar para a igreja? Ah, pode, claro. Que horas? Às 3
Deus ele é simples. Deus ele faz as coisas simples. A gente que complica. Então a aplicação da tua vida, antes de qualquer decisão difícil, você vai orar. Você vai ler o Salmo 34, 91, 128, Salmo 1, Salmo 40, 48. Você tem que orar para Deus saber se é de Deus e esperar 24 horas para tomar a decisão daquilo que você tem que fazer. Ah, pastor, não dá para esperar, tá? Você nasceu de quando? Nasceu de 24 horas? Quantos meses você nasceu? É isso? O neném, né? A gente tem o profetinho, né? O profetinho tem um ano? Não, né? E está começando a gatinhar, né? Voar, né? Até para a criança tem processo. O neném não nasce correndo. O neném não nasce andando. E você, que acabou de sair da mamadeira espiritual, quer comer uma feijoada, mas no primeiro prato de alimento cai. Porque você não está firme na rocha. Porque você não entendeu a palavra. Porque você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é o quê? O insensato e o prudente. O que aconteceu? O prudente orou, veio o vento. A casa ficou tranquila. O insensato não orava, não buscava, veio o vento. Sabe por quê? Porque não é orar um dia, é orar todos os dias. Constância. Amém? Onde? Anota aí. Quem está aqui, levanta a mão, dá uma glória a Deus, aleluia. Quem está aprendendo hoje? Anote aqui agora para a tua vida. Deus não trabalha com carrinho de rolimã. Deus não trabalha com skate. Deus não trabalha com moto. Deus não trabalha com avião. Deus trabalha com sabedoria, discernimento e principalmente você entender se aquilo é de Deus ou não. Como é que você vai saber? Se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida pautada na palavra, porque muitas pessoas estão vivendo aquilo que não é para viver, porque está tomando decisões erradas, está tomando uma decisão porque o fulano, meu amigo, pastor, está prosperando naquela área, o outro também, né? Então Deus quer que eu faça a mesma coisa. Não. O que é seu vai chegar nas suas mãos. O que Deus tem na tua vida vai chegar nas suas mãos. A empresa que você tem, Deus vai trazer os clientes na sua mão. Então para de questionar a Deus, começa a agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha experiência com o Senhor. Senhor, eu não estou vivendo o que o Senhor tem, mas eu sou grato pela minha vida agora. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família, eu estou ouvindo, eu estou enxergando. Você viu o livramento que Deus deu, né, para divino, de cura? Por que Deus curou a vida dela? Porque todo milagre é Deus falando assim: não, eu estou contigo. É só para dizer que eu estou na tua vida. O milagre é para testificar que a presença de Deus é contigo. Ou tu acha que o milagre é para ele? É para você saber que Deus está cuidando da tua vida. Pode ficar de pé, por favor? Glória a Deus. Coloca lá. Quem está cerca de Deus? Todo mundo vai orar, né? Pode dizer aleluia, né? Pode passar por aqui. Ó, recomeçar com Deus é sair do desespero e entrar na dependência. Forte, né? Por que você está desesperado? Por que você está com medo? Porque você não entregou para Deus. Deus está falando assim: ó, solta a caneca. Aí tu, não, eu estou na dependência do Senhor. Solta a caneca. Senhor, eu estou contigo. O Senhor fala assim: solta. Agora eu estou na tua vida. Mas por que você não larga a caneca? Porque você quer fazer a caneca do teu jeito. O Senhor falou: larga que eu quero te entregar algo novo. Larga que eu quero te dar uma direção nova. Mas Deus nunca vai te entregar algo novo, uma revelação do céu, você vivendo o passado de novo. Amém? Glória